Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Ternurarte do YouTube. No vídeo de hoje nós vamos fazer o Tigrão, um personagem, o quarto personagem da série Turminha do Ursinho Pooh, que estamos fazendo aqui no canal. Então eu espero que vocês gostem. Nós já fizemos o Ursinho Pooh, o Leitão, o Ió, que é o burrinho, e agora o Tigrão. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link com os outros personagens. Se vocês quiserem acessar, é só clicar no link. Eu vou deixar aqui também os materiais que utilizei, o código das linhas. Eu só queria deixar uma observação para a linha preta, que é a linha que vamos fazer o bordado. Eu utilizei a linha Cleia, que é uma linha mais fina, mas você pode utilizar a linha Anne, até mesmo a linha Amigurumi preta, mas vai ficar um pouco mais grossa. Então, assim, quanto mais fininha a linha, melhor. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações, que você vai receber uma notificação cada vez que eu lançar uma nova receita aqui no nosso canal. É só clicar aqui embaixo nesse nomezinho inscrever-se. Você se inscreve. Se gostar desse vídeo, deixa seu like, compartilha nos grupos. Siga Ternurarte nas redes sociais, Instagram, Facebook. Nós temos um grupo no Facebook. Então é só você procurar por lá Ternurarte Amigurumi. Assim podemos ter uma aproximação maior por lá, pelas redes sociais. Se você é iniciante no Amigurumi, quiser assistir um vídeo que eu fiz explicando sobre a técnica do Amigurumi espiral, eu mostrei como fazer o aumento, as diminuições. Então, se você quiser primeiro assistir esse vídeo, eu vou deixar aqui o link também na descrição desse vídeo e aqui no cards, tá bom? Então, vamos começar fazendo um anel mágico com 6 pontos baixos dentro desse anel. Vamos fazer um anel mágico com 6 pontos baixos. Então, fazemos um anel mágico com 6 pontos baixos. Puxamos a linha para fechar o anel. Essa foi a primeira volta. E na segunda volta, nós vamos fazer 6 aumentos. Vamos fazer um aumento em cada ponto que fizemos dentro do anel mágico. Nós vamos ficar ao final dessa volta com 12 pontos. Vamos fazer um aumento em cada ponto, 2 pontos juntos dentro do mesmo ponto. Vamos ficar com 12 pontos ao final dessa volta. Da terceira à nona volta, nós vamos fazer um ponto em cada ponto. Nós vamos fazer voltas com um ponto em cada ponto, sem aumentos e sem diminuições. Vamos fazer voltas com 12 pontos cada volta. Aí, então, você vai fazendo a volta e vai mudando a posição do marcador, da linha, né? Que estamos utilizando como marcador, ou do seu marcador de pontos. Você também pode utilizar um pedacinho de linha de outra cor. Aí, você vai fazendo as voltas e vai mudando o marcador. E aí, vamos subindo, fazendo da terceira à nona volta, um ponto em cada ponto. Quando você terminar a primeira perna, você vai cortar a linha e arrematar. E vai voltar aqui o vídeo e vai fazer a segunda perna com a mesma receita. Aí, quando terminar a segunda perna, você não vai cortar a linha. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nessa última perna que fizemos, na primeira perna, nós cortamos a linha, arrematamos. Nessa última perna, na segunda perna, nós não cortamos a linha. Nós vamos subir uma corrente. Subimos uma corrente e vamos inserir a agulha na outra perna, em qualquer ponto da perna. E nesse ponto, vamos fazer um ponto baixo. Como a perna tem 12 pontos, nós vamos dar a volta e vamos fazer mais 11 pontos baixos. Nós vamos percorrer essa perna fazendo 11 pontos baixos.
porque já fizemos um. No momento que unimos aquela corrente nessa perna, já ficamos com um ponto baixo. Agora, vamos percorrer a perna fazendo mais 11 pontos baixos, lembrando que cada perninha tem 12 pontos. Quando acabarmos de dar a volta nessa perna, com os 12 pontos baixos, nós vamos fazer um ponto naquela correntinha que subimos, nessa correntinha que ficou entre as duas pernas, nós vamos fazer um ponto nessa correntinha e vamos continuar fazendo pontos baixos na próxima perna. Nós fazemos um ponto baixo bem naquele mesmo ponto onde subimos a corrente e vamos fazer mais 11 pontos baixos, ou seja, cada perna tem 12 pontos, então nós vamos fazer os 12 pontos, um ponto em cada ponto, unindo as duas pernas. Ao final, essa volta vai ficar com 26 pontos, somando 12 pontos de cada perna, 24 pontos, e 2 pontos que fizemos naquela correntinha, pois fizemos um ponto na frente e um ponto atrás, na correntinha. Aí, o total dessa volta ficou com 26 pontos. Na próxima volta, nós vamos fazer uma volta com um ponto em cada ponto. Vamos fazer um ponto em cada ponto. Será uma volta com 26 pontos. Eu vou fazer aqui a volta e já volto com vocês. Então, pessoal, terminei a volta com um ponto em cada ponto, com 26 pontos. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos iniciar essa volta fazendo um aumento. Aí, vamos fazer um aumento e vamos seguir percorrendo os 12 pontos. Aí, naquela atrás, entre uma perna e outra, nós vamos fazer mais um aumento e depois seguimos com os 12 pontos. Então, vamos fazer um aumento, 12 pontos, um aumento, 12 pontos. Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Na próxima volta, nós vamos repetir. Nós vamos fazer agora um aumento, começar essa volta com aumento, 13 pontos baixos, um aumento, 13 pontos, um aumento novamente, 13 pontos baixos, até chegarmos aqui no marcador. Vamos ficar com um total de 30 pontos ao final dessa volta. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Agora, nós vamos fazer 4 voltas com um ponto em cada ponto, 4 voltas com 30 pontos cada volta. Então, vamos fazer as 4 voltas. Eu vou fazer aqui essas 4 voltas e já volto com vocês. Nesse momento, a gente pode colocar um pouco de enchimento nas pernas. Colocar um pouco de enchimento apenas nas pernas. Depois, continuamos colocando mais. E agora, nós vamos fazer uma volta com uma sequência de 3 pontos. Vamos fazer uma sequência, 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. 3 pontos e uma diminuição, 3 pontos e uma diminuição. Para fazermos a diminuição, nós vamos pegar na alcinha da frente de um ponto, junto com a alcinha da frente do próximo ponto, e juntar e fazer um ponto só. Vamos repetir essa sequência de 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes, vamos ficar com 24 pontos. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Terminei. Na próxima volta, nós vamos fazer uma volta com um ponto em cada ponto, uma volta com 24 pontos. Sem diminuições, apenas um ponto em cada ponto. Terminei, pessoal, a volta com 24 pontos. Agora, nós vamos fazer novamente uma sequência de diminuições. Vamos fazer 2 pontos e uma diminuição. Então, fazemos um ponto, no próximo ponto um ponto e no próximo uma diminuição. Vamos ficar com um total de 18 pontos ao final dessa volta. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Então, na próxima volta, nós vamos fazer uma volta com um ponto em cada ponto, uma volta com 18 pontos. Sem diminuições. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Agora, vamos fazer uma volta com pontos baixíssimos. Essa é a última volta do corpo.
Então, vai ser uma volta com ponto baixíssimo. Você vai inserir a agulha e puxar a linha por dentro da argola. Esse é o ponto baixíssimo. Então, vamos fazer 18 pontos baixíssimos. Agora, podemos continuar com a cabeça. Nós vamos inserir a agulha. E aí, você insere a agulha dentro daquele ponto baixíssimo. Vamos subir um ponto baixo nesse mesmo ponto. Agora, vamos dar continuidade fazendo um ponto em cada ponto. Como vocês podem ver aqui, ó, a gente insere a linha dentro daquele ponto baixíssimo. Aí, passa por dentro do outro ponto e vamos fazendo 18 pontos baixos, um ponto baixo em cada ponto. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Agora, vamos colocar novamente o marcador e vamos continuar fazendo, subindo a cabeça. Agora, nós vamos fazer 18 aumentos, um aumento em cada ponto dessa última volta que fizemos. Em cada ponto, você vai fazer um aumento. Então, vamos ficar com um total de 36 pontos. São 18 pontos. Aí, quando fizermos 18 aumentos, vamos ficar com um total de 36 pontos ao final dessa volta. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Terminei de fazer 18 aumentos. Agora, vamos seguir fazendo nessa próxima carreira uma sequência de 5 pontos e um aumento por 6 vezes. Então, vamos fazer 5 pontos e um aumento por 6 vezes. Vamos ficar com um total de 42 pontos. Você vai fazer 5 pontos e um aumento, 5 pontos e um aumento por 6 vezes. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Terminando essa volta com 5 pontos e um aumento, nós vamos subir a cabeça fazendo voltas com um ponto em cada ponto. Voltas com 42 pontos cada volta. Então, você vai fazer as voltas. Eu vou fazer aqui, você vai pausar o vídeo, fazer as voltas e eu vou fazer também. São 7 voltas com 42 pontos, 7 voltas com um ponto em cada ponto. Nessa próxima volta, nós vamos fazer uma volta com diminuições. Nós paramos na sequência de 5 pontos e um aumento por 6 vezes. Agora, nós vamos fazer 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Então, vamos fazer 5 pontos, uma diminuição, 5 pontos, uma diminuição. Vamos fazer essa volta com 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Na próxima volta, nós vamos fazer uma sequência de 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes. 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos ficar com um total de 30 pontos ao final dessa volta. Então, eu vou fazer aqui uma volta com 4 pontos e uma diminuição. Depois que fizermos essa volta, nós vamos dar uma parada aqui com a linha laranja. Você não vai cortar a linha, nós vamos dar uma parada na cabeça e vamos fazer o focinho, bordar e colocar os olhos também. Nós vamos fazer o seguinte, com a linha branca, nós vamos fazer o focinho. Com a linha branca, nós vamos fazer um anel mágico com 6 pontos baixos dentro desse anel. Assim como fizemos lá no começo, na perninha, nós vamos fazer um anel mágico com 6 pontos baixos dentro desse anel. Na segunda volta, nós vamos puxar o fio para fechar o anel. Na segunda volta, nós vamos fazer 6 aumentos. Vamos fazer 6 aumentos, um aumento em cada ponto que fizemos dentro do anel mágico. Vamos fazer 6 aumentos. Nessa segunda volta, eu vou terminar aqui e volto. Aí, na terceira volta, nós vamos fazer uma sequência de um ponto e um aumento por 6 vezes. Um ponto e um aumento por 6 vezes. Vamos ficar com um total de 18 pontos ao final dessa volta. Então, eu vou fazer aqui a volta com um ponto e um aumento por 6 vezes. E aí, para finalizar, nós vamos fazer uma volta com 2 pontos e um aumento por 6 vezes. Vamos ficar com um total de 24 pontos. Vamos fazer essa volta com 2 pontos e um aumento por 6 vezes. Vamos ficar com um total de 24 pontos.
E aí é só cortar a linha e deixar um pedaço de linha para costurarmos depois essa parte na cabeça do tigre. Eu vou cortar aqui a linha, puxar por dentro, depois puxar novamente aqui. Arrematei, né? Agora, novamente, com a linha branca, nós vamos fazer um anel mágico com 6 pontos baixos dentro do anel. Da mesma forma que fizemos o outro. Aí, eu vou deixar aqui a legenda, vocês vão pausar aqui o vídeo e vão fazer essa parte, essa outra segunda parte do focinho. Então, você vai fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico, na segunda volta vai fazer 6 aumentos e na terceira volta vai fazer uma volta com um ponto em cada ponto. Então, terminei aqui, ó, e novamente vamos cortar, arrematar essa linha. Eu arremato a linha, viro o trabalho, vou no próximo ponto e puxo a linha. Vamos aproveitar que estamos com a linha branca, nós vamos fazer o detalhe da barriga, do corpo do tigrinho. Então, vamos lá fazer esse detalhe. Acompanhe aqui comigo como fazer esse detalhe. Nós vamos fazer uma corrente com 5 pontos. Aí, quando terminarmos a corrente com 5 pontos, nós vamos pular um ponto e vamos fazer 3 aumentos, 3 pontos dentro do mesmo ponto. Pulamos um ponto e fazemos 3 pontos dentro do mesmo ponto. Agora, seguimos fazendo 2 pontos baixos no próximo ponto. Após esse ponto que fizemos os 3 aumentos, nós vamos fazer um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo, no próximo um ponto baixo. E no próximo ponto, que é o último ponto dessa correntinha, nós vamos fazer 3 pontos novamente. 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Desse último ponto, né? 3 pontos baixos. Agora, vamos seguir do outro lado. Vamos fazer 2 pontos baixos novamente. Um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Encerramos com um ponto baixíssimo. Essa foi a primeira volta do focinho. Agora, vamos inserir a linha naquele primeiro ponto que fizemos e encerramos com um ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer a segunda volta. Você pode utilizar aqui nesse momento um marcador de pontos ou um pedacinho de linha para marcar. Vamos fazer a segunda volta da seguinte forma. Nós vamos fazer 2 aumentos. Nesse primeiro ponto, vamos fazer um aumento, 2 pontos juntos. No segundo ponto, mais um aumento. E aí, depois vamos fazer 2 pontos baixos. Um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo. Aí, agora, vamos fazer 3 aumentos. Em cada ponto, por 3 vezes, vamos fazer um aumento. Então, vamos fazer um aumento. No próximo ponto, um aumento. E no próximo ponto, um aumento. São 3 aumentos. Terminando os 3 aumentos, vamos fazer 2 pontos baixos novamente. Um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. E agora, um aumento. E encerramos com um ponto baixíssimo. Então, fica 3 aumentos de um lado, 3 aumentos do outro. Como fizemos 2 aumentos no início, agora fizemos o terceiro para encerrar com um ponto baixíssimo. Agora, na terceira volta do focinho, a terceira e última, nós vamos fazer o seguinte. Um ponto e no próximo um aumento por 2 vezes. Um ponto e um aumento por 2 vezes. Aí, quando fizermos um ponto e um aumento por 2 vezes,
no próximo ponto um ponto, no próximo um ponto. E agora vamos fazer um ponto e um aumento por 3 vezes. Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. Terminei aqui um ponto e um aumento por 3 vezes. Agora, vamos fazer 2 pontos baixos e encerrar com um ponto e um aumento. Então, fazemos um ponto e um aumento. E aí, encerramos com um ponto baixíssimo. Terminamos o focinho. Vou cortar a linha aqui e deixar um pedaço. E deixar um pedaço para costurar. Então, você vem aqui no próximo ponto, puxa a linha, depois vira o trabalho e vai no próximo ponto e puxa essa linha. Agora, nós vamos voltar para o focinho, para fazermos o bordado do focinho. Com aquela segunda pecinha que fizemos do focinho, aqui tem 3 carreiras, nós vamos fazer o seguinte: eu estou utilizando essa linha rosa, esse tom de rosa claro, mas você pode utilizar o tom que você quiser. Nós inserimos a linha na agulha de tapeceiro, deixar aqui um pedacinho de linha atrás e vamos inserir nessa primeira volta. Vamos fazer, pular aqui mais ou menos uns 2 pontos e vamos fazer como se fosse um triângulo. Então, como vocês podem ver aqui, vamos fazer como se fosse um triângulo. E agora, vamos preencher esse triângulo. Vamos preencher fazendo um bordado. Vamos preencher todo o triângulo. Eu vou fazer aqui essa parte. Como vocês podem ver, eu comecei nessa primeira carreirinha de cima e fiz a pontinha do triângulo dentro do anel mágico. Agora é só preencher aqui esse triângulo. Eu vou preencher aqui e volto com vocês. Então, pessoal, já preenchi aqui o triângulo. Agora é só a gente amarrar essa linha com aquela ponta que ficou atrás. É só amarrar a linha e está pronta essa partezinha aqui do focinho. Acho que dá para que a linha é tão clara que quase não dá para vocês verem, mas ficou mais ou menos assim. Agora vamos pegar aquela primeira parte que fizemos do focinho, vamos posicionar aqui na peça e vamos costurar essa parte. Então, você vai posicionar aqui bem no centro da cabeça, essa parte maior. Vai posicionar bem no centro da cabeça. E com a agulha de tapeceiro, nós vamos costurar primeiro essa parte e depois a outra. Nós vamos posicionar aqui, começando aqui de cima para baixo. Já começamos a partir dessa primeira volta de cima para baixo da cabeça. Então, nós vamos costurar, vamos dar a volta costurando, pegando apenas na alcinha aqui de dentro da pecinha, dessa pecinha branca. Vamos pegar apenas na alcinha de dentro, inserimos a agulha bem embaixo da pecinha branca, para não aparecer a linha. E vamos pegar aqui apenas na alcinha de dentro, vamos dar toda a volta. Quando terminarmos de dar toda a volta, vamos arrematar essa linha por dentro da cabeça. Assim fica mais fácil fazer todo esse processo do focinho com a cabeça ainda aberta. Então, vamos arrematar essa linha por dentro da cabeça. Eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Agora, vamos costurar essa segunda partezinha da mesma forma, como vocês podem ver. Eu contei 3 voltas a partir do pescoço. Vamos posicionar.
3 voltas a partir do pescoço. Ela fica um pouco em cima da outra parte. Ela fica, metade dela fica mais ou menos em cima da parte branca e a outra metade da parte laranja. E aí vamos costurar novamente, pegando na alcinha de dentro do ponto. Vamos dar toda a volta e fazer da mesma forma. Aí quando terminarmos de dar toda a volta, colocamos essa linha por dentro e arrematamos dentro da cabeça. Eu vou terminar aqui e volto com vocês. Terminei, pessoal. Agora vamos colocar os olhinhos. Estou utilizando olhinhos com travas de segurança número 6 milímetros. Agora vamos posicionar aqui. Eu vou contar 2 voltas de fora para dentro, nessa parte maior branca. Vou colocar aqui o olhinho próximo a esse focinho de baixo que a gente costurou. Vamos colocar aqui esse olhinho. Então, é só vocês observarem mais ou menos a posição que eu coloquei aqui o olhinho. Porque não tem como falar exatamente, porque o ponto de cada um, o meu ponto pode ser diferente do seu, o seu ponto pode ser mais aberto, o meu mais apertado. Então, assim, não tem como falar exatamente a posição do olhinho. Vocês vão ter que ver aqui mais ou menos como foi que eu coloquei e colocar o de vocês também. Agora podemos colocar as travas. Eu coloco as travas. Eu coloco as travas pela parte mais larga. Eu entro com a parte mais larga e aperto até o fim. Assim o olho fica bem enterrado. Agora nós vamos bordar uma sobrancelha com a linha. Eu estou utilizando a linha Cleia, que é uma linha mais fina. Vamos fazer um bordadinho aqui próximo ao olhinho. Então, acompanhe aqui comigo como foi que eu fiz esse bordadinho próximo ao olho do tigre. Então, gente, além de bordarmos a sobrancelha, nós vamos fazer esse outro detalhe aqui próximo aos olhos. Acompanhe comigo. Eu vou começar aqui nessa parte de cima, mais ou menos aqui bem na altura, na parte de cima, e vou fazer 3 voltas. Vou fazer 3 voltas. Lembrando que a minha linha é linha Cleia, ela é bem fininha, mas se a sua linha for um pouco mais grossa, aí você vai observar se com uma volta só já fica bom a espessura desse bordado, ou umas 2 voltas, vai depender da linha que você está utilizando. Como minha linha aqui já acabou, eu vou amarrar ela e vamos continuar do outro lado. Mas se a sua linha ainda não tiver acabado, você pode continuar o resto e depois amarra no final. Então, eu vou pular aqui uns 2 pontos de distância de um bordado para o outro, aqui em cima dessa parte branca. Eu vou dar essa aberturazinha aqui. E aí, vou bordar do outro lado da mesma forma, deixando aqui um pedaço de linha atrás para amarrar depois. Vamos fazer esse bordadinho aqui, dando a volta. Dando a volta não, pegando um pedacinho aqui dessa parte branca, bem na altura do olho aqui, ó. Observe para fazer da mesma forma que fez do outro lado, para ficar os dois lados iguais, na mesma posição. E aí, vamos fazer, dar 3 voltas. Da mesma forma que fizemos o outro lado.
Agora, da mesma forma, com a mesma linha, nós vamos fazer essa segunda partezinha aqui na cabecinha do tigre. Eu coloquei aqui nós vamos fazer esses tracinhos. Eu vou dar 2 voltas. Fazer ele um pouco mais fino do que essa parte de cima. Eu vou dar 2 voltas. Aí você agora insere a linha na próxima carreira. Vamos dar um espaço de uma carreira para outra, ó, como vocês podem ver. Na altura entre o olho e o focinho. Eu fiz esses 2 tracinhos, ó, com duas voltas cada, um pouco abaixo dos olhos. E aí, da mesma forma, você faz do outro lado. Então, agora nós vamos continuar fechando a cabeça. Vocês lembram que nós paramos na carreira com 4 pontos em uma diminuição. Agora nós vamos continuar essa sequência que eu vou deixar aqui na legenda para terminarmos de fechar a cabeça. Nós vamos fazer agora uma volta com 3 pontos em uma diminuição por 6 vezes, depois vamos fazer uma volta com 2 pontos em uma diminuição por 6 vezes, depois um ponto em uma diminuição por 6 vezes. Aí, quando você terminar essa volta com um ponto em uma diminuição por 6 vezes, você vai cortar a linha, arrematar e deixar um pedaço de linha para costurar, para terminarmos de fechar a cabeça com a agulha de tapeceiro. Então, você vai colocar o enchimento na cabeça, né? Antes de continuarmos com as diminuições, você vai colocar enchimento no resto do corpo. Aí, depois, coloca enchimento na cabeça. Aí, eu terminei aqui de fechar a cabeça, você vai... Agora, já arrematei a linha, já coloquei enchimento na cabeça. Agora, com a agulha de tapeceiro, nós vamos fazer um zigue-zague. Nós vamos entrar em um ponto, sair em outro, pegando apenas na alcinha de fora do ponto. Nós vamos fazer esse zigue-zague em toda essa voltinha. Depois, vamos puxar a linha, arrematar essa linha e esconder por dentro da cabeça. E assim terminamos de fechar a cabeça. Agora nós vamos fazer os braços. Para fazermos os braços, da mesma forma que fizemos as pernas, é bem parecido, porém a receita muda um pouco. Então, eu vou deixar aqui na legenda a receitinha dos braços para vocês fazerem os bracinhos. Só observem que vamos fazer o anel mágico com 5 pontos baixos dentro e não 6. Aí depois vamos fazer a segunda carreira com 5 aumentos e depois só subir os braços fazendo voltas com um ponto em cada ponto. Da terceira à 12ª carreira. Aí você vai subindo os braços fazendo uma volta com um ponto em cada ponto. Aí depois corta a linha, deixando um pedaço para costurar. Corta a linha e arremata. Coloca um pouco de enchimento nos braços, não precisa colocar muito enchimento até a borda. E aí agora, com a linha preta novamente e a agulha de tapeceiro, nós vamos fazer o bordado no bracinho, da mesma forma que fizemos, bem parecido.
fizemos no rosto do tigre, agora nós vamos fazer aqui no bracinho. Vamos fazer esse bordado. Então, vamos contar aqui nós vamos contar 1, 2, 3. Entre a terceira e a quarta volta, de cima para baixo, nós vamos inserir a agulha mais ou menos na metade. E vamos fazer o bordado com 2 voltas. Fazemos aqui o bordado, voltamos com a linha, inserimos novamente no mesmo lugar. Eu deixei aqui um pedaço de linha, que depois vamos amarrar essa linha. E aí agora vamos voltar, inserimos novamente a agulha no mesmo lugar e já saímos com a agulha na próxima carreirinha. Vamos fazer outro bordado desse na próxima carreirinha. E aí vamos dar uma volta. Depois mais uma volta. E aí nessa segunda volta nós já vamos inserir a agulha e sair com a agulha naquele primeiro ponto. Naquele primeiro ponto onde inserimos onde começamos o bordado, para amarrar essa linha e esconder por dentro do braço. Fazemos o mesmo no outro bracinho e agora vamos costurar o braço. Para costurar o braço, vamos contar 2 voltas a partir do pescoço. 1, 2 voltas e vamos costurar esse bracinho. Então, observe aqui comigo como eu costurei os bracinhos. Agora, para fazermos as orelhinhas, eu já adiantei aqui também, vou deixar aqui na legenda para vocês. Daquela mesma forma, 6 pontos baixos dentro do anel mágico, na segunda carreira, 6 aumentos. Aí, você vai cortar a linha, deixar um pedaço para costurar e arrematar da mesma maneira como fizemos com os demais.
Aí, para costurarmos as orelhas na cabecinha do tigre, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos posicionar aqui, vou contar aqui a partir do centro, 3 voltas, entre a terceira e a quarta volta. Vamos posicionar aqui essa orelhinha e vamos costurando, pegando na alcinha de dentro. Nós vamos costurar fazendo 4 pontinhos. 4 pontinhos na frente e 4 pontinhos atrás da orelha. Então, nós vamos pegar apenas na alcinha da frente desse ponto. E aí, quando voltarmos aqui pela parte de trás da orelha, vamos pegar na alcinha de trás. Nós vamos fazer 4 pontos na frente e 4 pontos atrás da orelha. Depois é só arrematar essa linha e esconder por dentro da cabeça e costurar a outra orelha da mesma forma que costuramos essa aqui. Logo depois de costurarmos as orelhas, nós vamos costurar aquela partezinha branca que fizemos para a barriga do tigrão. E aí, para costurarmos a partezinha branca, é da mesma forma, nós vamos posicionar bem no centro e vamos dar toda a volta pegando na alcinha de dentro do ponto. E aí, quando terminarmos de dar toda a volta, nós vamos arrematar essa linha e esconder por dentro do corpo. E agora, com a linha preta, nós vamos continuar os bordados. Então, nós vamos fazer o seguinte, agora vamos fazer diferente. Vamos pegar um pedaço de linha grande, vamos colocar na agulha de tapeceiro e vamos juntar as duas pontas e dar um nó. E aí, quando dermos um nó, nós vamos deixar um pedacinho de linha após o nó, que é para depois amarrarmos essa linha. Então, nós vamos juntar... Vamos colocar a linha na agulha, juntar as duas pontas e dar um nó, deixando um pedacinho. Aí, nós vamos fazer esse bordado nas pernas, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos contar a partir da primeira carreira da perna. Vamos contar as 6 carreiras. Vamos contar 6 carreiras. Inserimos a agulha aqui no meio da perna, na parte de trás. Aí, voltamos com a agulha por dentro, passamos por dentro da linha e ela vai ficar presa aqui por conta do nozinho. Aí, agora, novamente, nós vamos passar... Vamos voltar com a agulha no mesmo lugar e vamos sair na carreirinha ao lado, na mesma direção onde começamos, sendo na carreirinha ao lado. Aí, vamos fazer da mesma forma. Agora, vamos novamente inserir a agulha na carreirinha ao lado, na mesma direção, sair novamente no mesmo lugar. Vamos dar mais uma volta e sair na carreirinha ao lado.
na carreirinha ao lado. E aí vamos ficar com 2 voltas em cada. Aí vamos fazer da mesma forma. Vamos dar 2 voltas agora nessa próxima carreira, porém vamos sair lá na primeira carreira, onde começamos. Que aí é pra gente dar um nó nessa linha e esconder por dentro do corpo. Lembrando que se a sua linha for mais grossa, talvez vocês não precisem dar essas 2 voltas. Uma volta só já serve. Agora é só amarrar essa linha, colocar na agulha de tapeceiro e esconder novamente. Agora vamos fazer o mesmo do outro lado. Amarramos a linha, as 2 pontas, vamos dar um nó, deixando um pedacinho. E aí vamos contar a mesma quantidade de carreirinhas que fizemos do outro lado para fazer na mesma altura, na mesma posição. Vamos fazer da mesma forma, inserimos a agulha mais ou menos na metade, voltamos com a agulha por dentro da linha onde fizemos o nozinho, puxamos. Agora vamos com a agulha novamente no mesmo lugar e saímos na próxima carreira ao lado, na carreirinha ao lado. Saímos na carreirinha ao lado. E aí agora vamos fazer da mesma forma, 2 voltas nessa outra carreirinha. Ao final da segunda volta, saímos na carreirinha ao lado e ao final da terceira volta, depois das 2 voltinhas nessa terceira listra, nós vamos sair lá onde começamos. Então, assim, eu fiz dessa forma, mas se você tiver outra forma para fazer, quiser também fazer esses bordados dessas listrinhas de outra maneira, também você use a sua criatividade, faça como achar melhor. Mas eu estou mostrando aqui para vocês como foi que eu fiz. E aí, depois de terminar, da mesma forma, vamos amarrar, esconder a linha. E depois vamos continuar esse mesmo bordado aqui mais na próxima barriguinha. Agora, para bordarmos aqui próxima barriguinha, nós vamos fazer da mesma forma, juntar as 2 pontas da linha, dar um nó. Aí vamos contar aqui, ó, a partir da perna, a partir dessa última listra da perna, nós vamos contar. Eu contei 6 carreirinhas depois da perna. Mas aí usem a criatividade, façam como vocês acharem melhor. E aí vamos fazer da mesma forma que fizemos na perna. Vamos fazer esse primeiro aqui bordado. Voltar aqui com a agulha novamente, sair na próxima carreira ao lado. Só que aí nesse segundo bordado, eu vou entrar nesse primeiro pontinho aqui, dessa primeira carreira da parte branca. Então, vamos pegar aqui nesse primeiro pontinho da parte branca. E aí, você vai fazer da mesma forma, só que pegando aqui nessa partezinha branca. Vai dar as 2 voltinhas, sair na próxima
na próxima carreira. Agora vai sair na próxima. E aí, quando terminar essa última, sai lá onde começou para amarrar a linha. Aí, agora vamos fazer novamente do outro lado. Agora vamos fazer o rabinho do tigrão. Eu vou contar aqui 3 carreirinhas a partir dessa carreira da união das duas pernas. Vamos amarrar aqui a linha, deixar aqui um pedacinho um pouquinho grandinho para depois amarrarmos no final essas duas pontas. Aí vou amarrar aqui a linha bem no centro, vou inserir a agulha novamente e aí vamos fazer uma corrente com 11 pontos. Vamos fazer uma corrente com 11 pontos. Vou fazer uma correntinha com 11 pontos. Pulamos um ponto e vamos fazer 10 pontos baixos. Pulamos um ponto e vamos fazer 10 pontos baixos. Aí, terminei aqui os 10 pontos baixos, agora vamos inserir a agulha lá naquele primeiro ponto onde amarramos a linha e vamos encerrar com um ponto baixíssimo. Cortamos a linha e aí vamos amarrar as duas pontas. Cortar aqui um pedacinho e vou arrematar e vou amarrar com aquela ponta lá que ficou. E aí, depois vamos esconder essa linha por dentro. Aí, como vocês podem ver nessa posição, o rabinho ele fica viradinho para cima. Ele fica um pouco em pé. Mas aí, se você quiser que o rabo, pode até dar um pontozinho, grudando o rabinho no corpo, para ele não ficar pendurado. E assim terminamos o nosso tigrão, integrante da turminha do Ursinho Pooh. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo tutorial.